Oi, Jane, boa noite, minha querida, tudo bem? Tudo e vocês? Como é que tá? Seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Marcelo, pela oportunidade. Eu estava falando aqui, Jane, das pessoas que passaram pela jornada, a jornada Sem Glúten, Sem Segredos, gratuita, que você já passou, né? Você é minha aluna, você não entrou nessa turma, mas você passou pela sua jornada. Então, o que eu acho importante, Jane, é que as pessoas hoje, elas conseguiram, e você acho que mais do que ninguém vai falar muito sobre esse ponto que você desenvolveu muito bem, mas as pessoas hoje conseguem ter domínio da sua saúde com escolhas de alimentação, né? Acho que você, Jane, mais do que ninguém, vai conseguir mostrar para a gente que a gente consegue sim ser dono da nossa vida e não só consumir o que está pronto aí, né? Eu acho que... Eu vou falar uma besteira. Jane, se apresenta aí primeiro, antes de eu falar mal de você. Se apresenta, por favor. Bom, meu nome é Jane, né? Eu sou do interior de Goiás, tá? 80 quilômetros de Brasília. Sou mãe de 3 filhos, sou ex-fumante de 40 anos, tem 8 meses só. Comecei essa nova jornada, né? À procura de uma alimentação mais saudável, que eu tinha um pouquinho, mas ao mesmo tempo não tinha quase nada, né? Então, aí vem a idade, que são 53 anos, aí vem pré-menopausa, aí vem um monte de coisa que você não esperava, como no meu caso, uma tireoidite de Hashimoto, né? E com isso, tenho 3 filhos, adultos, por sinal, e com isso eu comecei a minha busca, né? Por pães, na realidade foi pães, porque eu gosto muito de pão. Então eu comecei a procurar um pão sem glúten, porque a tiroidite de Hashimoto não é legal glúten, não é legal açúcar, não é legal leite e derivados, na menopausa aumenta os fogachos. Então, assim, é um monte de transformação na sua vida que chega para você de uma vez, né? E você não sabe o que você vai fazer. Então, você começa a pesquisar. Hoje tem o pai dos burros, tem o Google, que você vai atrás de tudo, né? E você começa a pesquisar por uma coisa mais saudável, por uma inclusão alimentar que você dê conta de fazer, né? Porque muitas vezes em supermercado, além de não ser muito legal, não é tão gostoso, que eu acho que não é tão gostoso, é muito caro também, né? Então, você ir em busca daquilo que é bom, porque assim, ao mesmo tempo, você, se é bom, você paga com prazer, entendeu? Isso Mas aí. aquilo que é ruim, você acha caro. Jane, deixa eu só te pedir um favor, deixa eu te interromper aqui. Eu estou te ouvindo muito bem, mas Ah, o fato é que você está um pouquinho longe do microfone e algumas sim. pessoas estão com dificuldade de ouvir. Se você puder chegar um pouquinho mais perto, aí o pessoal vai conseguir ouvir melhor aí. Deixa eu para a gente conseguir falar. Então vamos lá. Jane, sobe só um pouquinho a sua câmera, que a gente tá vendo você muito para baixo agora. Isso, perfeito aí. Epa. Então, o que eu quero falar mal da Jane agora, porque agora, primeiro eu vou falar bem, para ela não ficar chateada comigo, depois eu vou falar mal. A Jane é uma pessoa incrível, com uma energia incrível, uma disponibilidade. Eu não sei se você percebeu, eu estou aqui quase de pijama, porque quem vai cozinhar hoje é a Jane que vai ensinar. E aí, por que eu quero falar? Por isso que eu falei que eu vou falar bem. E depois eu vou falar mal. Agora eu vou falar mal, Jane. Porque a Jane é metida, mas não é metida essa mulher. Porque não tem uma receita que eu passe. A Jane é minha aluna. A Jane é aluna do treinamento sem glúten. Ela é aluna do curso de chocolate, né, Jane? Do curso de Sim, panetone. E agora do curso de massa. E não tem obrigada. uma receita que eu faça que essa mulher não modifique a minha receita. Então, e direto ela posta. Quem vê meus stories vê, porque toda hora eu estou repostando o que a Jane está postando. Então eu queria dizer que essa moça ela é muito metida.
Porque, ó, agora eu vou falar uma coisa de verdade. Não tem orgulho maior nesse mundo do que o que eu sinto quando eu vejo que o aluno entendeu o que está fazendo e foi capaz de modificar a receita. Eu acho isso tão rico. Assim, por mais que eu pegue no pé da Jane, a conexão dela travou aqui para mim. Por mais que eu pegue no pé da Jane, para mim isso é fantástico, porque a minha proposta é justamente que você se desapegue das coisas, que você não fique preso à receita, que você entenda. E a Jane, eu acho que é a prova... Eu fiz questão de trazer a Jane aqui para essa live com a gente, porque a Jane, ela faz isso muito bem. Ela pega, entende o que está sendo proposto, e aí, Jane, depois você me fala se eu estou falando besteira ou não. Mas a Jane vai atrás do conhecimento e ela mesma faz os ajustes. E eu vou falar para você uma coisa aqui do fundo do meu coração. Ela vai te ensinar a fazer o bolinho de chuva, que eu ensinei a fazer usando o mix de farinhas que eu criei em casa, que eu te ensinei a fazer também. Mas ela modificou a receita de uma forma que eu fiquei assim, caraca, mas não está melhor que o meu, está muito melhor que o meu. Sem falsa modéstia. E o pior, ela me mandou aqui a receita que ela vai fazer. E eu vou te falar, essa mulher deu aula. Que ela falou assim, não, eu troquei a receita dela, só para você para entender o nível que a gente está falando, ela botou açúcar e adoçante. Aí eu falei, pô, mas a mulher botou açúcar e adoçante, tá maluca, né? E ela falou, não, Marcela, eu botei açúcar por isso, isso, isso. Inclusive, a sua mãe, né? Sua mãe e seu irmão são diabéticos. Então, ela botou as coisas com consciência do que ela estava fazendo, buscando determinada textura, buscando textura da casca, buscando textura do interior da massinha, buscando determinado sabor. Então, Jane, Jane, tua conexão está travando um pouquinho. Não sei se você está perto, longe da internet aí, mas eu vou passar os seus ingredientes e você me diz se está certo ou está errado. Para mim, a conexão de vocês, para vocês, a conexão da Jane está travando? Para mim está aparecendo travando. De tempos em tempos aparece um círculozinho assim, mostrando que está travando um pouquinho a sua internet. Eu não sei se é o seu sinal aí, Jane. Interior de Goiás, né? A internet tem horas que é difícil demais, né? Mas vocês estão me escutando? Estamos escutando. Às vezes a sua imagem trava um pouquinho. Eu vou passar os ingredientes, Jane, e aí você me diz, se eu tiver... Como você é metida e você mexe na receita toda hora, eu já nem sei se eu tenho a versão certa aqui. Aí se eu estiver falando besteira, você fala, não é mais assim não, porque já está na versão 28B que ela criou aí. Então vamos lá. Primeira coisa, a Jane vai fazer um bolinho de chuva que ela fez para a família dela, que tem restrição, não come glúten, não come trigo, não está usando leite, e ela fez muito mais saudável que eu, porque ela fez com uma pegada muito mais nutritiva, com uma pegada muito mais funcional, e você que está buscando uma versão com baixo carboidrato, ela fez aí para você. E ela fez com consciência, porque a mãe dela e o irmão são diabéticos, então a versão já está ajustada para você comer sem peso na consciência, tá bom? Então vamos lá, ó. O que a Jane vai usar? Ela vai usar 85 gramas de farinha de arroz, 20 gramas, anota aí, hein? Eu vou falar de novo, 85 de farinha de arroz, 20 gramas de farinha de aveia, 20 gramas de farinha de amaranto. Olha que legal, hein? Amaranto é um negócio que mora no meu coração. Depois, Jane, você explica por que você usou amaranto. 35 gramas de polvilho doce, 2,5 gramas de goma xantana. Isso aqui é uma colherzinha de chá, tá? Além disso, ela usou 100 gramas de purê de banana, 80 gramas de adoçante, 20 gramas de açúcar demerara. É açúcar demerara ou você já me contou uma ideia? Vai ser demerara. Hoje vai ser demerara. Que ela fez com açúcar mascavo também. 10 gramas de leite de coco em pó, diluído em 60 gramas de água morna. 10 gramas de leite de coco em pó, diluído em 60 de água morna. 5 gramas de manteiga de coco. E aí vocês vão perguntar, Marcelo, pode ser? Você tem que perguntar para ela. Ela que é a dona da receita.
Ó, uma pitadinha de canela, uma pitadinha de pimenta de Jamaica. Olha como essa mulher é metida, meu Deus do céu. Uma pitada de sal e 12 gramas de fermento químico, tá? Aquele pó royal. Vamos lá. Já falei alguma besteira? Os ingredientes conferem, tá certo? Não, tá tudo certo. São esses Deixa. ingredientes. Eu modifiquei o mix, eu coloquei o amaranto, né? E por quê? Porque você, nas suas aulas, né? Quando eu comecei, que eu peguei a jornada também, e eu estava atrás, como eu falei, do pão, e eu fui atrás do YouTube e achei lá. E para mim foi um privilégio, foi um presente, foi muito bom te encontrar lá. Porque eu descobri que eu voltei a fazer aquilo que eu gostava antes, eu gostava muito de mexer com massas, e eu deixei corrida, filhos e aquela coisa toda, deixando para lá. E aí agora, com a pandemia, a gente fica sem muito trabalho, ficou sem muito trabalho, né? Eu sou penteadista e maquiadora, então foi muito difícil para a gente, como para muitas outras pessoas, né? E aí eu comecei a olhar e ir atrás de pão, e foram 4 meses de bolo pão, né? E aí eu te encontrei. E nas suas aulas, você virou para a gente, falou para a gente que a gente poderia substituir, né, a farinha de estrutura por uma certa porcentagem. Então, foi o que eu fiz. Eu substituí pelo amaranto. Por que pelo amaranto? Porque o amaranto é uma farinha funcional, né? Ela melhora o lado cardiovascular, ela é bom para o sistema nervoso, ela é bom para o sistema imunológico, como eu estou com tireoidite de Hashimoto. Então, eu procurei colocar a função da farinha a meu favor, né? E eu acho e acredito eu que vai ajudar muita gente, porque eu também estava com baixa taxa de vitamina B, então auxilia demais no complexo da vitamina B, que é o sistema nervoso em si, né? Então, além de ser um pouquinho, não é considerado low carb, mas ajuda muito no low carb. Tá né? muito funcional. Então, essa troca. Pessoal, quem não anotou os ingredientes, conforme a Jane for fazendo, eu vou repetindo, tá? As pessoas pediram para repetir os ingredientes, eu não vou repetir agora. Se alguém anotou, coloca aí, escreve aqui que eu fixo o comentário. Se não, conforme ela for fazendo, eu vou falando os comentários, eu vou comentando quais são os ingredientes. Ela vai pegar lá a farinha de arroz. Na hora que ela pegar a farinha de arroz, eu vou falar para você, ó, a farinha de arroz são tanto, tá bom? Então, começa aí, Jane. Começa aí a fazer, que enquanto você está fazendo, a gente vai conversando. Vai lá. Só tem uma coisa, Marcelo. Eu fiz, como você ensinou a gente a fazer o mix, eu fiz e deixei pronto. Uau, olha que maravilha. Porque hoje eu já divido o mix, né? Você deu para 1 quilo, eu substituí para 500, depois eu fui para 250. Então, cada alimento, cada bolo, cada coisa que eu vou fazer, eu já uso o mix próprio ali. Eu já faço a separação e já faço tudo bonito como ele tá. Então eu vou repetir o mix que essa moça criou, porque ela falou que é o meu mix, mas é o mix da Jane. Olha só. 85 gramas de farinha de arroz, 20 gramas de farinha de aveia, 20 gramas de farinha de amaranto, 35 de polvilho doce e 2,5 de goma xantana. Tá bom? A receita de hoje é uma receita de bolinho de chuva, diet funcional, low carb, bom para o fígado, para o intestino, para a memória, como fonte de vitamina B e tudo mais que essa moça falou aí. Ó, enquanto ela está fazendo, você está vendo ela fazendo, eu vou falar... Pessoal, a Jane, ela está no interior de Goiás e ela falou, a conexão dela não é boa. Então, você vai...
vai acompanhando que você vai conseguir ver. A receita em si não é uma execução difícil. Então, o mais importante é você entender o que ela está fazendo e anotar os ingredientes. Então, eu vou continuar. Todo mundo anotou o mix? Quanto de goma xantana? Eu vou falar de novo. Ó, 85 de farinha de arroz, 20 de farinha de aveia, 20 de farinha de amaranto. Isso aí é a banana? Isso. Ó, ela já está com a banana amassada lá. Eu já vou falar da banana. Então, ó, vou repetir o mix. 85 de farinha de arroz, 20 de farinha de aveia, 20 de amaranto, de farinha de amaranto, 35 de polvilho doce e 2,5 de goma xantana. Pode arredondar para 3, tá? Então, vamos lá. Agora, ela já está ali com a banana. A banana são 100 gramas de banana. Você já botou alguma coisa nessa banana? Já. Não, só a banana. Então, vamos. Então, vai falando aí que você vai falando, que eu vou botando, que eu vou falando a quantidade. Agora eu vou colocar o adoçante. São 80 gramas de adoçante. O açúcar demerara. 20 gramas de açúcar demerara. Mexer um pouquinho, ó. Para dar uma derretidinha. Qual banana? Qual banana você está usando, Jane? Eu acho que qualquer banana serve, mas procurei banana mais docinha, né? Júlio, meu irmão, te amo. Eu estou usando banana prata. Não poderia ser mais democrático. Banana prata. Então, vamos lá, Jane. Depois que foi o purê de banana, o adoçante e o açúcar. Isso. Agora eu vou diluir o leite de coco na água morninha. Só então, são 10 gramas de leite. 10? Errei. Qual adoçante, pessoal? O adoçante é o adoçante que você quiser. Olha, vamos lá, rapidinho. Adoçante é o adoçante que você quiser. Pode ser xilitol, eritritol ou os adoçantes mais novos, como o Snil, que eu gosto muito do Snil da Chocolate. Mas é o adoçante que você quiser. Se quiser usar stevia, pode, tá bom? Ela está diluindo aí 10 gramas de leite de coco em pó em 60 gramas de água morna. Vai lá, Jane. Marcelo, só um pouquinho, que eu peguei o pó royal e coloquei no... Ao invés de pegar o coco, eu peguei o pó royal. Não tem problema. Acontece nas melhores famílias, até porque é muito parecido mesmo, né? Ô, Jane, enquanto você tá ajustando os ingredientes, aí me conta uma coisa, Jane. Você que tinha esses problemas de saúde, você, sua família, você tomou uma decisão de mudar a alimentação, né? Sim. Como é que foi? O que te incomodava? Por que você tomou essa decisão? Era só saúde, achou que não estava bom, ou tinha alguma coisa te incomodando mesmo? Como é que foi isso? Você falou que você parou de fumar. Na realidade, a princípio foi saúde. Aí, quando você vai começando a deixar de comer as coisas, você vai começando a passar mal. Eu comecei a ficar inchada quando eu comia alguma coisa com trigo, sabe? O leite, realmente, por causa dos calores, a menopausa, todas as vezes que eu comia leite ou derivados de leite, aquilo é enlouquecedor. Quanto você tem os fogachos, que a gente chama, né? Para quem não sabe, tem os fogachos da menopausa, o leite diluído, tá? Então, assim, a minha mãe, ela é obesa e tem diabetes, então eu queria cuidar da minha mãe. E, ao mesmo tempo, eu comecei a cuidar mais dos meus filhos, né? Então, eu acho assim, já que parte eu que faço a nossa alimentação aqui em casa, já que parte de mim, ao invés de eu buscar um médico, eu busco a minha alimentação, que foi isso que virou a chave para mim. A minha alimentação é o principal hoje, né? Não o remédio, não o médico. Mas foi nesse momento, Jane, que você já, nesse ponto que você resolveu mudar a tua alimentação, você já me conhecia
ou me conheceu depois? Como é que foi? Não, foi depois um Foi... pouquinho, mas foi muito pouco tempo depois. Aí que eu assisti a sua jornada, né? E aí Aham. comecei a fazer prazer, porque antes eu não conseguia comer pão bolo, né? Eu estava tentando tirar o glúten, mas sem condição nenhuma, sem direcionamento nenhum. E a partir do momento que eu te conheci e que eu assisti às aulas e que eu falei, gente, eu não posso comprar o curso, mas eu quero. Eu não posso, mas eu quero. Eu não posso, mas eu vou me esforçar e vou comprar. E foi onde eu adquiri o curso e te agradeço imensamente. Tem 3 meses, né? Eu acho, se eu não me engano, tem 3 meses que eu não uso mais. Eu tirei farinha da minha casa. Às vezes, para os filhos é meio complicado, né? Mas para mim, eu estou cada dia mais tentando fazer uma inclusão alimentar cada vez mais saudável dentro. Muito bom, Jane. Muito bom. Agora, Então, vamos lá, deixa eu só entender. Então, você pegou a banana, que foi 100 gramas de banana, misturou com 80 gramas de adoçante, 20 de açúcar demerara, pegou o leite e hidratou, que são 10 gramas de leite de coco em pó, que você diluiu em 60 gramas de água, não é isso? Aí você misturou tudo. Misturou esse leite de coco que você fez com a banana e os açúcares, açúcar barra adoçante, certo? isso. E Agora eu agora, vou qual é o próximo? colocar uma pitadinha da canela e da pimenta jamaica, que eu amo de paixão o sabor. Olha, que isso deve ser uma explosão de sabores, né? Eu adoro canela. Eu vi que você não pegou leve com a canela, não. Eu gosto assim também. Aqui em Né? casa, Eu canela gosto dela. acaba rápido, canela aqui em casa. Então você botou aí a canela e a pimenta da Jamaica, que é uma pitadinha de cada. Eu coloquei uma tampinha de baunilha, que eu acho que eu esqueci de colocar aí na receita. Uhum. Uma tampinha de baunilha. O óleo. O óleo que você está usando Desculpa, manteiga de óleo coco, é não, isso? manteiga de coco. Isso. Então botou 5 gramas de manteiga de coco. Isso. E aí você já sabe que pode ser outra gordura que você quiser usar aí na sua casa. Pode ser, segundo o meu chefe professor, é qualquer gordura, né? Qualquer gordura. Saudável. Qualquer gordura saudável. Isso aí, não vai me botar margarina na. A Jane fez o bolinho de chuva mais saudável do mundo, e aí você vai me botar margarina nesse trem aí. Não dá, né? Não, tá igual essa semana. Eu fui lá para minha mãe, né? Nós aprendemos a massa maravilhosa, né? Na aula de pastel, e eu fui fazer um rondelli. Porque eu virei, quando eu olhei, eu falei, gente, tudo que eu olhava, a receita era massa de pastel, massa de pastel. Aí eu virei, falei, eu vou fazer esse rondelli. Aí fui fazer o rondelli. Aí levei lá para casa da minha mãe, quase tudo pronto, a massa já feita. Aí eu tinha feito um dia antes, tinha colocado na geladeira bonitinho e tal, levei para lá e fui fazer, né? Fiz o molho de tomate caseiro, fiz meu creme de arroz caseiro. Aí na hora que eu fui untar a travessa para poder colocar os rondellis para depois vir com os molhos, eu virei e falei, mãe, me dá o azeite. Aí ela virou e falou assim, menina, pega margarina. Eu falei, não, mãe, a senhora quer que eu coloque, que eu unte a travessa com a margarina? Falei, mãe, de jeito nenhum. Ah, de jeito nenhum. Jane, Uma pitadinha de sal. uma pitadinha de sal. E aí, o nosso mix. Ó, vai entrar as farinhas. A única coisa que você não botou ainda, Jane, foi o fermento químico, né? Sim, tá aqui. Tá, então a Jane vai botar agora o mix de farinhas que ela criou. Ô, Jane, eu vou te dar o direito de responder essa pergunta. Algumas pessoas estão perguntando aqui que não tem amaranto em casa. Como você é a mãe da receita, o que você você sugere para as pessoas usarem em substituição aí? Do amaranto? Do amaranto.
O amaranto é uma farinha de estrutura, não é, chefe? É, uma farinha de estrutura. Ou poderia aumentar o arroz, ou poderia aumentar a aveia. Poderia aumentar tanto a aveia quanto a farinha de arroz, no caso. Olha, isso aí. A aluna aplicada, tá vendo? Ela não só respondeu, como ela deu a aula. Ela falou, olha, amaranto é uma farinha de estrutura. Você aprendeu, né? Estrutura, leveza e liga. Amaranto é uma farinha de estrutura, de sabores barra estrutura. Então você poderia, se você não tem amaranto, para ficar mais fiel à receita dela, eu aumentaria a aveia, tá bom? Sim. Mas você pode aumentar tanto a aveia quanto a farinha de arroz, um dos dois. Okay. Onde comprar, você compra em loja de produtos naturais ou pela internet. Sim. Farinha de chia ou farinha de linhaça também pode, tá? Isso também pode usar também. Então vai, vamos lá. Gente, está botando o seu mix de farinhas. Do mix aqui, porque eu pesei 140 gramas. Então, meu mix, fiz o mix e depois retirei 140 gramas. É mais ou menos a quantidade que eu coloco para essa receita. Praticamente dá certinho. Praticamente dá certinho. Mas a gente não pode falar, né? Vai colocando e vai ajustando, né? Com os olhos, para ver quando começa a soltar do fundo do bowl, né? Da bacia, do que você estiver utilizando. Olha aí. Olha o que a Jane está passando de conhecimento para você. É importante, eu falo nisso o tempo todo. Eu fico tão feliz de ver que as pessoas estão entendendo isso. Não é a quantidade, é o ponto. Por isso que a Jane está botando ali a farinha de pouquinho em pouquinho. Sentiu que está descolando, que está dando a liga que você precisa, tem que parar de colocar a farinha. Senão você vai fazer um bolinho duro. Que está quase já no ponto. Pode ser psyllium no lugar do amaranto? Não, não tem nada a ver. Psyllium não faz sentido nessa receita, a não ser que você queira usar para trazer fibra. Mais uma farinha, mais um ingrediente, farinha não, mais um ingrediente para melhorar a qualidade, porque o psyllium vai ser um agente lá no seu intestino que vai ajudar o seu intestino a trabalhar melhor, mas ele não é para substituir nada. Você pode incluir aí nessa receita uma colher de psyllium que vai ficar de bom tamanho também. Não pode botar muito, só vai escurecer o bolinho e não vai ficar com cara de bolinho de chuva. Qual a quantidade de fermento? 12 gramas de fermento químico. As farinhas tem que estar escrito sem glúten, exatamente. Desculpa a pergunta, é bolinho de chuva? É o bolinho de chuva versão 3.0, que a Jane pegou a minha receita e criou um negócio muito melhor. Silvia, boa noite, meu querido. E alguém escreveu aqui que você vai ficar grávida. Acho que queria perguntar se ia ficar gravado, só que no corretor saiu grávida. Então, botou aqui, gente, você vai ficar grávida, botar. Agora mais pessoal, depois, fica tranquilo que no final eu deixo na legenda desse vídeo os ingredientes, tá bom? Eu não vou ficar repetindo, porque eu já repeti o ingrediente umas 4 vezes, tá? Uma parte dele tá colada na tela. Silvia, eu tô bem não, eu tô ótimo, Silvia. Eu tô maravilhoso. Tô aqui aprendendo a receita. Assim como a Silvia teve aqui numa live comigo ensinando a fazer geleia de pimenta, que é o prato, o carro-chefe dela lá, a Jane tá aqui ensinando nós a fazer um bolinho de chuva funcional. Colher de sorvete, Jane? Dá conta. Colher na conta. E aí vai para essa forma é forma de silicone, é? Ah, tá bom. Mas quem não tem forma de silicone dá para fazer também. Porque a Jane que a Jane está fazendo uma receita assada. Por isso que é tão melhor que a minha. Não só pelos ingredientes, mas pela forma também. Quando eu fiz o bolinho de chuva, eu fiz o bolinho mais tradicional, frito por imersão, que é uma coisa que eu não curto. Ela está fazendo assado. Então,
Jane, conta aí para mim. E aí a casquinha? Como é que fica a casquinha? Fica a casquinha fica crocante ou fica molenga, essa casquinha sua aí? Eu fiz 3 vezes e eu coloquei, as 3 vezes que eu fiz, eu quis imitar a casquinha, porque na sua aula você falou que ele não ficava muito crocante no forno, né? Então, eu achei o seguinte, eu virei e falei, bom, o pão, quando a gente quer casquinha, a gente coloca uma aguinha lá, né? Para ele poder formar a casquinha. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu coloquei uma vasilhinha no meu forno de água e que eu vou criar um vaporzinho agora para poder ver se essa casquinha fica mais crocante. E deu certo. Pelo menos as vezes que eu fiz, deu certo. Olha aí. Então, pessoal, a Jane está fazendo Eu já ensinei vocês a fazerem isso. Quando você quer uma casquinha mais crocante, você produz vapor no forno, né? Então, o que ela está fazendo é isso. Ela fez uma receita mais molhadinha, que se fosse para o forno, iria ficar com uma casquinha mais fininha. E ela, como ela não é boba nem nada, ela falou, quero esse bolinho crocante. E para ela trazer crocância, ela botou uma vasilhinha com água dentro do forno para liberar vapor. Temperatura do forno. Estão perguntando aqui, Jane. Oi. Qual a temperatura do forno que o povo está perguntando aqui? 180 graus. 180 graus, forno médio. Eu vou borrifar uma aguinha aqui por cima para assentar meu bolinho, para ficar bem bonitinho, lisinho. Estão perguntando se pode fritar. Você já tentou fritar essa? Assim, eu tenho certeza que vai dar para fritar. Mas o povo está perguntando aqui, se pode fritar? Vai você, gente. Você já fritou alguma vez essa receita? Eu não fritei, porque eu não gosto de fritura. Isso bem. A Jane é um exemplo para gente. Eu não A gosto, Jane eu é não gosto de fritura. geração Aí saúde. esquenta, né? Alisa a bordinha com a colherzinha com água para ele ficar bem bonitinho. Bonitinho. Mandaram aqui para Geni Luísa Almeida. Botou parabéns, Jane. Estou gostando muito, hein? Tá fazendo sucesso, hein, Jane? Ô, Jane. É minha mãe. Ô, Jane. Oi? É sua mãe? É, minha mãe. Ô, Jane. Oi. Aí você disse que mora em cidade pequena, no interior de Goiás. E aí você já está toda animadinha, toda feliz aí fazendo essas receitas saudáveis aí. E aí? Eu posso e o pessoal está querendo comprar. Então, daqui uns dias eu estou fazendo, vou fazer para vender também. Olha só. Olha só. O mundo está bem. O mundo está bem parado, porque as mulheres, se elas não dominaram, muito em breve elas vão dominar. Porque não tem mulher boba nesse mundo. A moça aqui já assistiu minhas aulas, virou aluna, já modificou tudo o que eu fiz, tudo. E modéstia à parte, ela melhorou, sendo bem sincera, ela melhorou o que eu fiz. E agora essa moça vai começar a vender. E aí, Jane, o que você falou, qual é a sua profissão hoje? Você trabalha com maquiagem, né? Isso, eu sou maquiadora e penteadista. Eu faço penteados. E aí você vai começar a vender esses negocinhos aí. Vai tudo vai vender bolinho de chuva, vai vender pão, vai vender massa sem glúten, vai vender macarrão, vai vender tudo aí. Tudo que é saudável. Agora, eu gosto muito de castanha, sabe? Aí eu criei umas castanhinhas e fica tão bonitinho, sabe? Para jogar umas amêndoas e castanha de caju em cima do meu bolinho. Desde quando eu comecei a fazer, eu gosto. É porque eu gosto de castanha.
Eu também amo castanha. E é um negócio que a gente tem que valorizar, que é do Brasil, é acessível, é super gostoso, é saudável. A Sabrina perguntou aqui se pode untar as forminhas. A Jane está usando forma de silicone, então não precisa untar. Mas se você estiver usando uma forma tradicional, é bom você untar com um pouquinho de gordura sim, tá? Chefe, essa aqui é do Xing Ling, sabe? Então tem que É da untar, China? fica tudo. Mas o povo está encantado com a sua forma, sabia? Tá todo mundo perguntando que forma é essa, eu nunca vi. Aí a Jane agora falou que a forma não é boa. Tô Mas o povo estava polvilhando, amando sua forma. polvilhando canela. Açúcar e canela. Eita, Lelê. É isso que o povo gosta. Ô, Jane, fica assando quanto tempo, mais ou menos? Mais ou menos uns 20 minutos. Uns 20 minutos. E aí, como é que o povo sabe que está pronto, Jane? Quando ele fica douradinho, gente. Douradinho. Bem douradinho. Olha aí. Porque quando ele Ó, fica sauda. douradinho, você pode tirar ele do forno que ele tá... Se você enfiar o palitinho nele, ele vai estar sequinho. Ó. É. Igual bolo. Faz o teste do bolo. Enfia o palitinho. Ó, alguém perguntou aqui qual a diferença entre manteiga de coco e óleo de coco. É a mesma manteiga, é a mesma diferença que tem do óleo de soja para manteiga de leite de vaca. É igual, a textura. O que muda é a textura. Completamente diferente. Oi, Jane, meu neto vai pirar nessa receita. Ele adora bolinho de chuva. Olha aí. Perdi a temperatura do forno, 180 graus. 80. A minha filha ama, por isso que minha mãe faz para ela. Só que minha mãe fazia frito, né? E de glúten, né? No caso, de farinha de trigo. E aí eu virei e falei, quando você ensinou, eu virei e falei, nossa, eu fiz, ela ama. Ama. Eu vou colocar no forno, tá? Eu coloquei ó, eu já coloquei o vaporzinho lá. E meu forninho é bem pequenininho. Mas assa rapidinho. Deixa eu ligar aqui o outro celular para eu ver o tempo. Puxa. Não usa ovos. A receita que a Jane fez não tem ovos. Ela está usando banana no lugar dos ovos. Quem já assistiu ou quem é do curso sabe que existe a opção de você fazer um purê de banana em substituição aos ovos. Né, Jane? Sim. A Jane que vai dar aula. Eu tô aqui, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu tô de papagaio de pirata, que eu sou o Louro José hoje aqui. A Louro José voltou. Porque é a moça que está dando aula aí hoje. Tudo que eu aprendi hoje foi com você. Então... Hoje, que orgulho. Muito obrigado, Jane. Tudo. Absolutamente tudo. Eu tenho muito a agradecer, realmente. Mudou a minha vida, mudou a minha forma, né? A minha maneira de alimentar, mudou a minha maneira de pensar. Eu mesma estou indo na nutricionista para ver direitinho a que ponto que eu tenho que ir, como que eu tenho que me cuidar, né? Dar continuidade, porque às vezes a gente fica pescando muita coisa assim na internet e não é legal, né? A gente tem que ter direcionamento. Mas em questão alimentar, hoje eu posso dizer que eu devo praticamente tudo a você. Porque tudo que eu aprendi e pelo que eu vejo e às vezes eu pesquiso, tudo que você fala é ótimo. Tá tudo perfeito. Obrigado. Entendeu? E sabe uma coisa que eu vou falar? Ó, tomara que o seu marido não brigue comigo, Jane. Olha só. As pessoas estão falando para mim assim, Marcelo, você tirou a barba, você emagreceu, você rejuvenesceu. Eu estou com 46 anos. Jane, você quando começou lá, você falou que você está com 53. Eu vou falar para você, do fundo do coração, não parece não, Jane. E eu acho que isso tem muito a ver com a alimentação. Assim, a gente não tem ideia de como, quando a gente está com o nosso organismo afetado, quando a gente está inflamado,
como é que o nosso aspecto geral piora, porque você dorme mal, você não vai ao banheiro regularmente, tudo isso vai piorando o teu aspecto, você vai ficando com o cara mais cansado. Então, eu falo, Jane, sem brincadeira, você não aparenta ter 53 anos. Eu daria para você, brincando, uns 15 anos a menos aí. Ah, tá. Mas a alimentação, realmente, depois que eu mudei de uns... E assim, eu mudei mesmo, acho que de quando eu comecei o curso. Não foi desde o início lá, não. Foi quando eu comecei o curso. E primeiro foi o glúten, depois foi o leite, né? Minha mãe às vezes vira e fala assim, como é que você vai fazer alguma coisa, um bolo, alguma coisa que você não coloca ovo, que você não coloca leite, que você não coloca purê? Eu falei, mãe, faz e fica gostoso, entendeu? Então, tirando todas essas coisas que são inflamatórias, elas modificam muito, modifica a pele, modifica o sono, o cansaço, tudo, absolutamente tudo modifica. Olha, Né? eu vou te falar, Aí vem o exercício que te complementa também, né? São 40 anos praticamente, eu posso dizer que eu fumei 40 anos, né? Então, assim, são 8 meses só sem o cigarro. Mas se eu olhar uma fotografia minha do início do ano para cá, eu acho que eu rejuvenesci uns 10 anos. e eu vou te falar. De toda a minha saúde em relação à alimentação e ao cigarro também, né? Quando eu falei, Jane, que você aparenta que ter no mínimo 15 anos a menos, todo mundo botou sim, com certeza, concordo. Choveu de comentário do povo, tá mandando um monte de coraçãozinho agora, assim, te dando os parabéns aqui, porque realmente concorda. E eu queria ir um pouquinho mais além. Gente. Eu brinco que eu levo uma vida, eu acho que parecida com a sua, com regras de alimentação e fazendo exercício, porque eu acho que uma coisa complementa a outra. Sim. E aí eu quero te fazer a pergunta, Jane. Você acha, se você fosse falar assim, hoje eu tenho condições de viver quantos anos? Porque você sabe que eu falo o tempo todo que eu vou viver até os 150. O que você acha, do teu estado atual, quantos anos você acha que você tem pela frente aí? Marcelo, assim, a gente não sabe o que o cigarro, né, te traz lá na frente. Porque se Uhum. não fosse o cigarro, porque eu não bebo, eu não sou uma pessoa que sai muito, que fica muito na noite, entendeu? Eu não bebo mesmo, não bebo nada. Então, assim, eu acho que se não fosse o cigarro, eu falaria para você que eu tenho bem, eu não sei 150, mas uns 120 eu tô querendo chegar, Ô, sabe? Jane, eu tenho Porque certeza que o que você já desintoxicou teu organismo. Não estou falando que para ninguém que fumar é bom. Ó, eu vou te contar uma história, Jane, rapidinho. Teve uma vez que eu dei uma aula falando assim, olha, você não pode fazer pão com água quente. Não faça pão com água morna, que isso está errado. E aí choveu gente reclamando de mim. Marcelo, você está falando um monte de besteira. Eu aprendi a fazer pão com água morna, sempre deu certo. Eu falei, pessoal, fumar também já foi certo. E aí a gente aprendeu, já foi bonito, né? Já foi. Eu já fumei, já foi bonito, mas hoje em dia não é mais. E assim, faz parte do nosso aprendizado a gente melhorar o tempo todo. O importante é você se dar conta e corrigir. Tem coisas que são modismo. A Jane não usou ovo. Ovo já foi até pouco tempo atrás, ovo era sinônimo de colesterol, que a pessoa que comeu ovo ia morrer. E hoje a gente entende que não é bem assim, que é muito mais uma questão de escolha do que uma questão de ser algo ruim para a sua saúde. O que é importante é a gente estar disposto a aprender. E aí, Jane, eu estou contando essa história porque eu quero te fazer uma pergunta que para mim é muito importante. Porque você pegou a minha receita e você modificou a receita. Só que você não é assim, você abriu tua despensa e falou, tá sobrando amaranto aqui, vou botar amaranto. Você fez as coisas com consciência. E a pergunta que eu quero te fazer é essa. Onde você arrumou esse conhecimento para pegar e ajustar e melhorar a receita dessa forma? Bom,
Inicialmente, com certeza, com você. Porque na sua aula, você já nos deu a indicação de que a gente poderia modificar e enriquecer as farinhas de estrutura, né? Colocando uma oleaginosa. No meu caso, eu coloquei uma funcional, no caso, né? E aí, e você deu uma quantidade que a gente poderia mexer na receita, que não poderia ser 50%, mas que a gente poderia mexer até 50%, tudo bem. Então, como você deu o seu mix para a gente fazer o bolinho de arroz e eu queria enriquecer ele dentro, né, da funcionalidade da farinha e tudo, que eu fui atrás pesquisar. Minha mãe tem diabetes, eu queria fazer uma coisa para minha mãe, voltada para minha mãe, para o meu irmão, aquilo que auxilia. Então eu fui atrás pesquisar, eu fui estudar, porque eu sou extremamente curiosa. Eu sou uma pessoa que, assim, eu quero ir fundo naquilo que eu estou fazendo. Não é de brincadeira. Cada aula sua, eu sei que você vai introduzindo cada vez conteúdos, né? Que a gente vai crescer cada vez mais. Só que aí com a sua orientação, e olha que foi na semana da jornada, eu tenho escrito mais ou menos umas quatro matérias de material que você falou na sua jornada. Porque eu sou muito descritiva, sabe? Então, eu fui anotando. Então, assim, às vezes, quando eu tenho alguma dúvida, eu vou lá, eu corro, aí eu viro falar, o Marcelo falou que pode, que ele falou que... Porque, assim, a gente não é um computador, a gente não grava tudo, a gente não guarda tudo, né? Então, eu lembrava que você tinha falado. Ele ainda não aprofundou? Então, eu vou atrás para poder aprofundar. Mas você viu as trocas das farinhas. Então, assim, a gente tem um material riquíssimo no seu curso. Riquíssimo. É só você ir atrás, é só você ter paciência para ler, é só você ter vontade de procurar, né? Porque nós temos pessoas que nos orientam, né? Pessoas da sua confiança que estão lá, que nos orientam, entendeu? Então, assim, é fantástico. Eu falo que é fantástico. Quem não quer crescer nesse meio, porque às vezes vira e fala assim, curso online não vale cada centavo, vale muito a pena. Não estou fazendo propaganda para você e ao mesmo tempo estou. Porque eu já fiz vários cursos, né, dentro da minha área, e aqueles que me encantam são aqueles que eu vou atrás. Meu dinheiro não é capim, sabe? Meu dinheiro não é capim. Então, eu vou atrás daquilo que eu vejo que realmente as suas aulas na jornada, elas me deram vontade de comprar realmente, não por causa da aula gratuita, mas pelo que você ensinou, pela sua dedicação, pela sua entrega para nós lá naquela semana. Então, eu, assim, sou eternamente grata por ter te conhecido por ali. Eu, atrás de pão bolo, eu te conhecia ali. Jane, eu pretendia, nessa live, fazer um convite para o pessoal que não entrou para entrar, mas eu não vou nem falar. Você já fez tanta propaganda que eu não vou nem falar. Quem quiser entrar, não sou eu que estou falando, é a Jane, essa pessoa maravilhosa que vocês conheceram aí. Tem pessoal que está falando que está travando. A Jane já explicou, ela está no interior de Goiás e a internet não é boa, mas a imagem dá uma congelada, mas a voz continua. O importante, eu acho, que é você ouvir o que ela está falando. É muito mais importante. A conexão dela não parou em momento nenhum. Parabéns, Jane, por esse depoimento. Estou encantada com você. A Silvia botou aqui. Obrigada, Silvia. Tem vezes que é maravilhosa. Estava ótima, mas é porque aqui está chovendo. Aí, filho, interior, quando chove, você pode esquecer. Mas aqui no Rio é interior, então, porque aqui no Rio também acontece isso também. E falta luz ainda.
Aqui, Tá, quando chove falta assim, luz, a internet. gente fica sem conexão, fica sem tudo. É Ah, terrível. É oi, terrível. Jane, mas a gente conseguiu ver você fazendo a receita inteira. A gente conseguiu te ouvir o tempo todo e o aprendizado está aí, está passado. Você deu uma aula sobre substituição de ingredientes. Você deu uma aula para mim de como você pegou uma receita simples minha e transformou num negócio super bacana. Então, eu estou muito, muito orgulhoso, impressionado e orgulhoso e honrado de você estar aqui com a gente hoje. Eu já estou fazendo uns bolinhos autorais já. Estou me arriscando. Olha, Comecei. eu tô falando. Minha próxima pergunta para você, Jane, vai ser assim: você já escolheu o nome do perfil? Você vai ter que criar. Daqui a pouco vai ter lá os pães da Jane, a Jane saudável, a Jane Goiás. Não sei, ela vai criar um negócio. Escuta o que eu estou falando. Eu falei a mesma coisa da Silvia, que está aqui com a gente. Falei para a Silvia assim: voa, menina. Não foi, Silvia? Falei para você, a Silvia hoje tá aí com os pãezinhos dela. Você também Eu, você vai decolar, Jane. Você vai eu decolar. Porque durante a semana eu tive muito corrida, eu estava trabalhando muito, eu trabalhei muito essa semana e não deu para mim assistir suas aulas. Quando foi domingo, aí eu virei e falei assim, eu vou fazer uma maratona, né, um Netflix do chefe Marcelo. E foi assim, eu fui para minha mãe, fiz o rondelli, voltei para casa, ajustei, coloquei no forno, que acabou que eu assei aqui em casa. E virei e falei assim, agora eu vou assistir. Jantei cedo, jantei era 6 horas da tarde, virei e falei, agora eu vou fazer minha maratona. Aí eu assisti todas as suas aulas. De coisa. É, ó, eu também sou igualzinho, vou melhorando com o tempo. Cada vez as aulas têm mais conteúdo, porque eu tenho. Eu não quero falar que eu sou melhor que ninguém, porque eu não sou melhor que ninguém, mas eu tenho a humildade de mudar de opinião. Eu posso assistir aqui essa live tranquilamente, essa live da Jane, e falar: a Jane está fazendo bolinho de chuva 1 milhão de vezes melhor que o meu. Se eu fosse ensinar bolinho de chuva amanhã, eu não iria mais usar o meu. Eu iria usar o da Jane, que está muito melhor que o meu. Então, eu acho que a gente tem que saber, primeiro que a gente está todo mundo no mesmo nível. Assim, quem hoje acha que é melhor do que alguém está no lugar errado. Tem que parar, botar a cabeça no travesseirinho e dar uma pensada que eu acho que você está muito errado. Estamos todos no mesmo nível. E a gente tem que ter a humildade de mudar de opinião, porque a gente não está certo o tempo todo, não. As pessoas, aquele ditado velho lá, eu não quero ter razão, eu quero ser feliz, eu acho que você tem que levar isso a ferro e fogo. Você não precisa ter razão em nada. Você tem que buscar as coisas que trazem felicidade. Quando, em algum momento, a pessoa que falou lá atrás que glúten que era modismo, hoje está virando para mim falando assim, Marcelo, eu dei o braço a torcer e olha o que aconteceu comigo. Então, assim, eu fui uma pessoa que meus cursos começaram com trigo. E hoje eu estou aqui falando para você não consumir trigo. Então, assim, a gente tem que ser humilde de fazer as coisas certas e realmente dar a cara a tapa, que você não precisa ser o dono da razão, você tem só que fazer as coisas certas e que te façam bem para o teu irmão, para a tua sociedade. A gente vive em sociedade, a gente quer o bem de todo mundo aqui. Com certeza. Pessoal, deixa eu ver se ficou alguma dúvida aqui. Deixa eu ver aqui. Adoro rever as aulas. Pego vários pulos do gato com o Marcelo. Obrigado, querida. Ó, a receita, pessoal, eu já falei a receita umas 10 vezes. Então, eu vou botar aqui na descrição do vídeo, eu coloco na legenda os ingredientes. Márcia colocou aqui, tá ótimo, tá travando um pouco a imagem, colocou 100% com tudo que estou ouvindo. Parabéns, Jane, a Márcia botou. Obrigada. Ó, Aqui, até os parabéns, Jane, a comentários Beth para mim botou. gravados. Ó, a Sabrina botou aqui, a honra é nossa, muito obrigado, Jane, mais inspirações. Ó, a Sulili botou aqui, parabéns, Jane, ela disse tudo certo sobre o chefe. Obrigado, querida. Daniele, o açúcar foi colocado, essa pergunta é para você, Jane. O açúcar foi Sim. colocado somente para dar sabor doce? Vem outra aula aí, olha aí, vai. Jane. No caso, o açúcar aqui, para mim, ele foi colocado para dar sabor, né? A umidade
na massa e também a cor, né? Porque fica mais Caramelizado. coradinho. Quando você usa adoçante, fica mais branquinho. E eu queria uma coisinha, né? Então eu coloquei o açúcar para isso. Eu não coloquei só É. o adoçante. E foi um pouquinho, assim, porque na sua receita eu poderia colocar que seria meia xícara seria 120 gramas, né? No caso, seria 120 Uhum. gramas de açúcar. E no caso do adoçante seria 96 gramas, se eu não me engano. Aí o que eu fiz? Eu reduzi o adoçante para 80 gramas e acrescentei 20 de açúcar, para ficar mais ou menos a 100 gramas do adoçante. Jane, tem algum bolinho aí para a gente ver como ficou? O pessoal que não jantou aqui tá para a gente terminar a maldade da noite aqui, porque Tá, aquela hora pronto. eu só fico imaginando que agora eu vendo esse bolinho, eu vou querer um café. Na minha cabeça já tá assim, bolinho mais café, bolinho mais café, meu bolinho mais café. E eu nem bebo tanto café assim. Olha, eu vou pegar, mas eu vou pegar assim, ó. Hoje. Cadê? Tá travada? Não, tá, a gente tá vendo. Deu uma travadinha, mas tá aparecendo aí. Se O você bolinho? levantar o bolinho, O se você bolinho? levantar o bolinho, a gente vê. Certinho, tudo está quente? Tá apelando. Tá quente, não. Saiu do forno esse já? É. Ô, Jane, Oi. para você não ficar queimando sua mão, você deveria mandar ele para mim aqui, você não acha, não? Eu vou deixar mais um pouquinho. Ó, eu não consegui ler o nome, desculpa, mas alguém perguntou se pode botar só o açúcar. Pode botar só o açúcar, não tem problema Pode. nenhum. É que a Jane, ela explicou, a mãe dela é diabética, o irmão é diabético, então ela pegou leve no açúcar. Jane tem canal, Jane, olha o que o povo está falando aqui, Jane, que você já deveria ter aberto um canal no YouTube, pelo visto. Ó, a Você massinha. ouviu, Jane, que o povo falou aqui, Ouvi. perguntou se... Ó, Olha aí, eu só não dou uma lambida na tela agora porque eu acho que ia ficar estranho. pouquinho. Ó. Jane, olha o problema que você está me arrumando, Jane. O pessoal está pedindo para botar essa receita no meu curso. Olha o que você está me arrumando. Posso usar forminha de cupcake? Pode usar já aqui. Tá. Parabéns pro cafezinho, meu Deus. Nó, cafezinho sem açúcar, delícia. Ah. Nesse tempo de chuva. Pessoal, ó, disseram aqui que queriam estar aí embaixo quando a castanha caiu. É. Oh, Jane, ó, assim, não tenho palavras para descrever o orgulho que eu tenho de você, o orgulho de você fazer parte da nossa tribo, o orgulho de você estar aqui hoje compartilhando tanto conhecimento, mostrando para todo mundo o que você é capaz de fazer. E se você me permite, Jane, eu acho que você tem que pensar em segunda-feira abrir um canal no YouTube ensinando o que você tem para ensinar. Não estou brincando, não. Não estou brincando, não. Quando eu estou brincando, eu falo que eu estou brincando. Eu não estou brincando. Eu acho que você deveria começar a divulgar o seu trabalho já na segunda-feira, porque você tem talento. Tá óbvio o brilho que tem no seu olhar quando você está produzindo essas coisas aí, não só pela sua saúde, pela família, saúde da sua família, e que você já despertou essa veia empreendedora dentro de você. Então, se você me permite, você não me pediu conselho, mas se você me permite, eu acho que segunda-feira você deveria fazer alguma coisa. De verdade. Tá, chefe. Eu vou procurar colocar agora para a coisa começar a andar. Porque isso aqui, a comida, pra gente, eu vou falar um pouquinho sobre a pré-menopausa, porque os hormônios da gente, eles ficam loucos, loucos. E você chora sem saber, você enlouquece sem saber,
você é tudo. Então, quando você pega uma coisa que te dá prazer, que você acertando te dá prazer, que você errando te dá prazer, e que você tá colocando ali dentro, quando você descobre que você vira e fala, eu quero também, né? É maravilhoso, porque isso aqui te faz esquecer de um monte de coisa, de um monte de problema. É uma terapia, né? Cozinhar é uma terapia, entendeu? E é uma coisa que me satisfaz. Então, eu falo que na hora que a gente não tá legal, pega aquilo que você gosta, né? Pega aquilo que você gosta, vai fazer, né? Descobre alguma coisa para você poder fazer, porque é importante demais. Seu bem-estar emocional é a melhor coisa do mundo, sabe? Então, foi o que eu resolvi para mim. Eu preciso curar minha mente, meu corpo, né? Meu físico e o meu coração, sabe? Para que a gente possa viver melhor, crescer mais, né? Dentro de tudo, dentro de um todo, dentro da vida pessoal. Então, assim, quando você não tem onde ir, que você tem dificuldade, que você não sabe onde você vai arrumar dinheiro, que você não sabe... Gente, a cozinha, o fogão da nossa casa, a gente tem condição de fazer alguma coisa. Então, foi o que eu pensei. Eu falei, daqui uns dias, eu não consigo mais, porque a gente fica em pé muitas horas. Então, eu falei, eu quero arrumar alguma coisa para que eu possa empreender. Que seja outra coisa além disso que eu faço, porque eu trabalho com salão desde os 10 anos de idade. Minha mãe está aí, foi minha mãe que me ensinou. Então, assim, eu trabalho desde aí, tem 40 anos que eu trabalho com isso, né? Amo o que eu faço, mas chega um momento que às vezes a gente vai cansando. E a comida, ela nunca está em crise, sabe? Eu acredito que a comida nunca está em crise. A comida, o remédio, ele nunca está em crise. Então, é uma maneira que eu vou começar, né? Uma nova jornada para mim, porque fazer dentro da minha casa e principalmente com muito amor. E principalmente tendo uma coordenação e um ensino como eu tenho com você hoje. Então, eu tenho a te agradecer muito. Você mudou para mim a minha maneira de ver as coisas, a minha maneira de escolher as minhas coisas, né? Começou literalmente com o seu curso, sabe? Assim, essa vontade de outras coisas, de retirar outras coisas da minha vida. O iniciozinho foi muita brincadeira, até minha cunhada que começou na academia e que tinha que ficar sem carboidrato durante 30 dias. E aí a gente começou essa, né? Não pode fazer com trigo, não pode, tem que ser low carb, tem que ser não sei o quê. E começou por aí, entendeu? E foi onde eu te achei. E graças a Deus eu te achei. Só tenho a agradecer. Oi, Jane, eu é que graças a Deus te achei. Jane, eu quero falar, ó, pra gente fechar essa live, que a gente estourou o tempo, eu quero falar das coisas. Tem 250 pessoas com a gente do início ao fim, que não arredaram o pé, reclamaram que o som estava baixo, reclamaram que estava travando e ninguém arredou o pé. Quando eu falei para você abrir seu canal, todo mundo começou a falar aqui que vai te seguir, que vai te seguir, que vai te seguir. Então, eu vou fazer o post, daqui a pouco eu vou compartilhar com a Jane para você já seguir lá no perfil dela. E, mais do que isso, eu vou te dizer que enquanto você estava falando, dando o seu testemunho, eu perdi a conta de quantas pessoas te mandaram bênção e parabéns pelo seu trabalho. Então, eu só quero reforçar a voz do povo e a voz de Deus. Jane, muito, muito, muito obrigado. Que Papai do Céu te abençoe muito e que você, com certeza, com esse seu coração, com essa sua bondade, com esse seu conhecimento, eu não tenho dúvidas que você vai passar dos 150 e ainda vai passar muito bem, porque você merece. Obrigada, Marcelo. Muito Minha obrigada querida, ó, pela oportunidade. um grande beijo e Beijo fica para com você. Deus.